Olá, mais uma vez estamos juntos por este canal que transmite a palavra de Deus. Chegamos ao final do mês de maio e, como havíamos prometido, falamos de família durante todo este mês. Eu espero que essas mensagens que foram transmitidas por este canal tenham ajudado você, a sua família, a mudarem, a melhorarem um pouco mais. E hoje, encerrando esta série sobre família, eu quero falar sobre como ter uma família forte. Provérbios 24, de 3 a 4, nos diz o seguinte: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela permanece firme. Pelo conhecimento, suas salas se encherão de todas as riquezas preciosas e agradáveis. E ainda, o Salmo 127 vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre da sua recompensa. Como flecha na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado ou feliz o homem com que eles enchem a sua aljava, quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Como ter uma família forte? Como eu disse, chegamos ao final do mês. Falamos muito sobre família. E todas as famílias têm erros, têm defeitos, mas também têm qualidades. Muitas famílias não sabem como educar seus filhos, ou os educa da forma errada, como eu falei em algumas mensagens anteriores. Então, como viver bem dentro da família? Como poder trabalhar essa questão? Existe um ditado popular que diz: para se viver neste mundo é preciso ter jogo de cintura. Ou seja, o que esse dito popular quer dizer assim: para eu viver bem neste mundo, eu tenho que dar meus pulos, eu tenho que fazer meus jeitinhos. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina totalmente diferente. E é isso que nós vamos ver através dessa mensagem. O que faz uma família ser forte? Pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquietarão, mas um só não se aquietará. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Isso está na Bíblia, em Eclesiastes 4, de 10 a 12. Ou seja, o que faz uma família ser forte é haver compromisso, ter comprometimento um para com o outro. Um chora, o outro chora, um sorri, o outro sorri, um está com problema, o outro ajuda. Então, ser comprometido um com o outro, passarem tempo juntos. Hoje, infelizmente, com as redes sociais, às vezes a comunicação dentro de casa é até pelo celular. Não é mais falar, conversar. Então, o que faz uma família ser forte é passar tempo junto e esse tempo ter uma boa comunicação entre si. Expressar amor, compreensão, perdão um para com o outro, ter um compromisso espiritual entre si, serem capazes de resolver seus problemas nas crises. Ou seja, para eu ser comprometido com a minha família, eu preciso passar tempo junto com ela, eu preciso me comunicar bem com a minha família, eu saber o que eu falar, eu saber o que eu ouvir, eu preciso expressar amor, eu preciso compreender meus filhos, minha esposa, meu marido. Precisa haver compreensão entre a família.
e ter um compromisso espiritual. Ler a Bíblia junto, orar junto, participar de uma igreja, de ter uma comunhão com os irmãos de uma igreja e serem capazes de resolver os problemas nas crises. Isso é ter uma família forte. Mas como construir essa família forte? A verdadeira família não é apenas um conjunto de marido, mulher e filhos, é bem mais do que isso. A formação de uma estrutura familiar depende muito do que como seus membros estão integrados, de como o companheirismo é valorizado e praticado. Infelizmente, hoje, o que se vê numa mesa na hora da refeição é um mexendo no celular, o outro mexendo no celular. Até a mesa de refeição hoje não se tem mais entrosamento. Isso quando se sentam à mesa juntos. Na maioria das vezes, um come agora, outro come depois, um come lá na sala, outro come lá no quarto, e assim vai. Então, a formação de uma estrutura familiar depende muito de como seus membros estão integrados um com o outro. O refúgio no lar familiar pode ser a salvação que muitos precisam. Ou seja, é dentro de casa, junto da família, que nós vamos viver bem. O mundo lá fora hoje está caótico. O mundo lá fora só traz coisas negativas. Então precisa uma família que vive unidas, precisa estar sempre juntos e mais, buscando a solução na palavra de Deus. Essa é a família que vai viver bem, que vai ser uma família forte, e é assim que se constrói uma família forte. Outra coisa, ovelhas desgarradas são presa fácil para o lobo. O que eu quero dizer com isso? A construção de um lar com amor, onde existe respeito mútuo e a valorização máxima dos princípios, o segredo é criar uma família unida. Unida. Não deixar os filhos soltos por aí. Não deixar os filhos ir buscar orientações, educação em outras fontes, porque são ovelhas desgarradas. E aí, lá fora, no mundo, as pessoas vão querer educar, ensinar seus filhos. É dentro de casa, quando vivemos um questionamento, uma aflição, é dentro de casa que tem que ser resolvido. Pais, quando seus filhos estiverem se refugiando dentro do quarto e não querer sair, procurem saber a razão, procurem saber o motivo, o que está acontecendo, por que você hoje não vive mais no convívio com a gente. Então, os pais precisam ter essa percepção, porque quando não sabemos administrar briga entre família ou entre irmãos, ou quando não conseguimos resolver problemas financeiros, a questão vai haver isolamento, separação. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Então a gente precisa, para ter uma família forte, o texto que eu lhe diz, com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela permanece firme. Pelo conhecimento, todas as riquezas serão agradáveis, ou seja, com sabedoria. Pai precisa ter sabedoria para educar seus filhos, para entender sua esposa. Esposa precisa ter sabedoria para compreender seu marido, para educar seus filhos. Outra coisa, o salmista vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, ou seja, é Deus quem vai edificar a sua casa. Ele chega a dizer, inútil vos será levantar de madrugada, ou seja, não adianta ir trabalhar e ganhar dinheiro, encher a casa de mantimento, encher os filhos de roupas, de calçado, de passeio. Nada disso vai se resolver o problema se o Senhor não estiver presente na sua casa. Ele continua dizendo que os filhos são herança do Senhor. Portanto,
que são heranças do Senhor, nós recebemos para cuidar. E um dia vamos dar conta a Deus dos nossos filhos. E precisamos dar conta de forma correta. E ele termina o salmo dizendo: bem-aventurado ou feliz o homem. Então veja, o que faz uma família forte? Seja comprometido com a sua família e um com o outro. Passem tempo juntos, se comuniquem de forma correta, expressem amor uns para com o outro, tenham compromisso espiritual um com o outro e com Deus, sejam capazes de resolver os problemas na crise, mas resolver diante de Deus. Então, eu quero concluir essa mensagem dizendo: Deus, quando disse que o homem deixaria pai e mãe e se uniria a uma mulher, ele já tinha tudo planejado da melhor forma. Foi o pecado que estragou tudo e deixou a família como está. E isso ficou registrado lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á a uma mulher, eles serão uma só carne. Jesus respondeu: não leste desde o princípio? O Criador os fez homem e mulher e ordenou, por isso deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a uma mulher, e os dois serão uma só carne. Lá nos Evangelhos, em Mateus 19, 4, 6. Ou seja, a Bíblia nos orienta a estarmos unidos como família. Mas, se voltarmos para obedecer a Deus e vivermos segundo os princípios bíblicos, teremos uma família forte. Porque foi o pecado que destruiu tudo. Foi o pecado que estragou tudo. Então, marido, respeite, ame sua mulher. Marido, respeite seus filhos, eduque na forma correta. Mulher, respeite seu marido, ame e cuide dos seus filhos. Famílias, sejam unidas. Ao final dessa mensagem eu vou deixar uma música também. E essa música vai retratar bem o que eu estou falando. E mais uma vez eu quero agradecer a você por estar comigo neste canal. E não deixe de compartilhar esta mensagem, espalhar essa mensagem para fazer com que o canal cresça e seja espalhado por aí afora. Que Deus te abençoe e que você continue assistindo as mensagens anteriores sobre a família para aprender mais. Estão tentando destruir as bases da família, o modelo de Deus. Quantos filhos choram a separação dos pais? Ó Deus, traga o que for, consola o que ficou, cura o coração do filho que chora. Tu és o Deus da família. Tua
sua casa servirão ao Senhor. Creia. Deus tem um projeto para sua casa, Deus tem um projeto para sua família. Insista, invista na sua família. Oh, aleluia.